Esse algoritmo ele é uma combinação de árvores de decisões. Na prática, ele costuma performar bem. Né? Igual assim, eu comentei que não tem um algoritmo que é melhor para tudo, mas o Random Forest é um dos queridinhos dos cientistas de dados. Ele é muito bom. Qual que é o conceito do Random Forest? O próprio nome já fala, né? Floresta aleatória. Por que chama de floresta? No floresta tem várias árvores, né? Nós acabamos de ver no capítulo anterior uma árvore de decisão, né? Que tem essa estrutura assim, hipotética. O Random Forest ele vai construir N árvores de decisões. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar, para cada árvore de decisão, ele não mostra todas as variáveis preditoras. Ele sorteia aleatoriamente e treina uma árvore. Sorteia outras variáveis, treina outra árvore. Sorteia outras variáveis, treina outra árvore. Então, a gente pode pôr 1.000 árvores, 500 árvores, 300 árvores na nossa floresta. Né? E no final, então, qual que é a lógica? Primeiro aqui está a base de dados inicial, né? Training data. Vamos supor que a gente quer fazer 4 árvores de decisões. Ele vai gerar uma subamostra com reposição daqui de dentro e gerar um dataset de treino. O que seria uma subamostra com reposição? É o método que a gente chama de bootstrap, ou seja, ele vai sortear elementos, né, linhas aqui dentro da minha base de treino, ele retira monta aqui e volta ela para cá de novo. Ou seja, uma linha que foi sorteada pode ser sorteada de novo. Né? Então, para essa base, e a mesma lógica é para as variáveis preditoras. Então, ou seja, eu não mostro minha base inteira para essa árvore e não mostro todas as minhas preditoras. E eu crio um dataset de treino aqui e treino a primeira árvore. Vou fazer a mesma lógica aqui, gerar um outro dataset de treino e treinar a minha árvore em cima dele. Vou calcular a entropia e ganho de informação aqui dentro. Vou gerar um terceiro, aí eu volto na base de dados original, gero um terceiro dataset, uma reamostra, né? Treino uma outra árvore, e, enfim, eu vou fazendo isso para quantas árvores eu quiser, até a késima árvore. Esse algoritmo é interessante, que ele é facilmente paralelizável, ela até citou aqui, que pode treinar as árvores em paralelo. E qual que seria o final, a classificação final? Eu tenho a base de treino, dataset, né, de treino. Vou ter minhas árvores de decisões. Vamos supor que essa árvore ela tem que classificar um indivíduo na classe C, classe D e classe B. O que é isso? Né, não tem significado, só para a gente exercitar. Então, como que eu classifico? Ele faz uma votação. Se eu tenho 4 árvores na minha floresta aleatória, dessas 4, a maioria votou na classe C, então, na votação, né, eu faço a votação e a predição final é para a classe final. Certo? Inclusive, o Kinect, até vou expor esse exemplo aqui, o Kinect do Xbox, ele usa o Random Forest para reconhecer gestos de usuário. Então, a pessoa faz o gesto, ele faz a leitura aqui. Né? O Random Forest lê o gesto que a pessoa leu, identifica o que ela está fazendo, qual a posição que ela está fazendo, se ela está dançando, né? Se ela está lutando, se ela está correndo, enfim. Então, a ideia do Random Forest é essa, é reunir várias árvores de decisões para fazer essa espécie de votação. Então, quando uma árvore de decisão não estiver atendendo, a gente passa para o Random Forest, que é um algoritmo mais robusto. Qual que é a desvantagem? A árvore de decisão, por ser uma única árvore, a gente consegue interpretar ela no olho, né? Agora, quando eu faço uma floresta com 1.000 árvores, eu perco a interpretação, que não tem como eu interpretar 1.000 árvores criada com variáveis aleatórias, né? Então, o Random Forest é um algoritmo da classe que a gente chama de black box. Por que black box? Que a gente não interpreta ele, a gente não sabe muito bem o que está sendo feito lá dentro. A gente só quer a predição. O que interessa para a gente do Random Forest é só a votação. Então, nós vimos aqui o algoritmo Random Forest. A entropia e ganho de informação foi na aula anterior, né? Mas é válido lembrar que o Random Forest também vai usar essas mesmas métricas para calcular né, as árvores de decisões dele. Pessoal, no Random Forest, ficou alguma dúvida aqui?
Uma pergunta. A entropia e o ganho de informação é exatamente igual dentro do Randall Forest É do que igual. uma árvore de decisão comum? Isso, exatamente. O que vai diferenciar é que, por exemplo, se eu tenho 10 variáveis preditoras, dessas 10, ele vai sortear, né, algumas, por exemplo, 5. O default do R é raiz quadrada de P. P é o número de variáveis preditoras. Então, ele vai sortear né, a raiz quadrada da quantidade de preditoras e formar uma nova base de treino. Né? Então, ou seja, a partir da base de treino original, ele sorteia linhas e colunas e forma uma nova base de treino. E em cima dessa base aqui, que ele vai treinar a árvore de decisão. Mais ou menos assim. E Então, dentro das features escolhidas, ele vai fazer o cálculo da entropia para ver qual que é mais significativa e vai seguindo até chegar na classificação da árvore em si, né? perfeito. É isso aí. Okay. A ideia é essa. Beleza, entendi. Beleza? Aqui no chat tem algumas perguntas também. A Rafael perguntou: para a regressão, a gente também faz esses mesmos cálculos de entropia e ganho de informação? Ah, legal, Rafael. Na regressão, a gente quer minimizar a variância. Então, em vez de calcular a entropia, a gente vai calcular a variável preditora que vai resultar no nó que tem a menor variância possível. Né? A variância é o desvio padrão ao quadrado, que nós vimos na aula anterior de análise exploratória de dados. Entendeu? Então, ou seja, eu quero que meus nós sejam mais homogêneos possíveis entre si e mais heterogêneos de um nó para o outro. Entendeu? Mais ou menos? Se você me fala aí que a gente volta. Porque... Não, beleza. E a Aline comentou aqui que o Randall Forest está sendo substituído pelo XGBoost. Não é sendo substituído. Né? O XGBoost é uma alternativa bem interessante para o Randall Forest. O XGBoost ele também trabalha com árvores de decisões. Só que aí a matemática dele é bem mais complexa que o Randall Forest. Então, para a gente passar aqui no curso, é mais demorado. Mas qual que é a ideia do XGBoost? Em vez de criar árvores de decisões isoladas, ele vai pegar a base de treino original e construir uma árvore de decisão. Lógico, essa primeira árvore de decisão vai ser fraquinha. Só que ele vai treinar... Ah, parecendo um bonequinho. Ele vai treinar uma outra árvore de decisão em cima dos erros da primeira árvore de decisão. E depois ele vai criar uma terceira árvore de decisão em cima dos erros da segunda árvore de decisão. Então, por exemplo, o XGBoost ele é muito potente porque ele vai treinando a árvore de forma sequencial, em cima dos erros da árvore anterior. Né? Então, ele tem muito a parte do cálculo de gradiente, de vetor gradiente, então ele é bem complexo assim, para a gente passar por ele. O Randall Forest é um algoritmo robusto e é mais simples, sabe? Por isso que eu preferi falar sobre ele. Mas não é que está sendo substituído, não. Né? Eu uso muito o Randall Forest ainda, mas o XGBoost, ele... Oi? Esse XGBoost aí, ele é utilizado para variáveis dependentes contínuas? Pode usar para regressão também. Todos os algoritmos que a gente está vendo aqui, o Randall Forest, a árvore de decisão, nós vimos até agora, pode ser usado para regressão também. Inclusive, no capítulo de regressão, nós vamos ver de novo esses algoritmos, só que adaptado para a regressão. A gente vai ver eles de novo. A gente não vai ficar livre deles ainda não. Beleza. Beleza? Então, a Rafael comentou assim, a chance de ocorrer o sobreajuste é maior. Então, o que é o sobreajuste? É quando eu comentei com vocês que o algoritmo decora a base de treino e quando chega dados novos, ele não consegue aprender. É como se fosse assim, eu estou estudando para a prova de matemática. Estou resolvendo os exercícios. Eu fiquei fera nesses exercícios que estou resolvendo. Decorei, aprendi tudo. Só que eu não estudei em exercícios novos. Então, quando chega um novo exercício, eu erro, eu não consigo acertar. A mesma lógica que o algoritmo ele pode se superajustar à base de treinamento e quando chegar a novos dados, ele não consegue classificar. Então, o XGBoost
ele é interessante para base de dados grande, porque ele é um algoritmo muito robusto. Então, na base de dados pequena, a chance de dar um superajuste, o superajuste é muito grande, sabe? Era isso mesmo, Rafael? Você perguntou? Só dúvida? Então é isso. Como premissa, assim, não existe premissa absoluta aqui, né? Mas como regra, assim, que vocês podem adotar. Se for barra de dados muito grande, vale pelo XGBoost. Se for uma barra de dados grande, média ou pequena, pode usar o Random Forest. É tranquilo. Ô, professor, mas o que seria uma base de dados grande? Boa pergunta. Eu já falei, alguém vai perguntar. Boa. Então, aí depende muito do contexto. Que, por exemplo, assim, na área de saúde, medicina, é muito comum... Aliás, vamos fazer o seguinte, vou explicar em ordem cronológica. Antigamente, que a gente não tinha tanto recurso computacional, a amostra grande era a amostra acima de 30 linhas. Você tem ideia, né? Isso para a gente hoje não é nada. Então, o que vai definir se uma base é grande ou pequena é a quantidade de variáveis preditoras que você quer usar. Então, algumas literaturas recomendam que para cada variável X que você colocar no seu modelo, você tenha de 10 a 20 variáveis. Entendeu? Então, se você tiver, por exemplo, 3 variáveis preditoras, você tem que ter pelo menos 30 variáveis, 30 linhas no seu conjunto de dados. Se tiver 4 variáveis preditoras, você tem que ter pelo menos 40 variáveis, 40 linhas no seu conjunto de dados. Entendeu? O que vai te falar se sua base está grande ou pequena é isso. É que a gente chama de graus de liberdade, o termo técnico. Quantos graus de liberdade sua matriz de dados tem? Né? Ou seja, quanto mais colunas, mais linhas você tem que ter. De forma resumida, é isso. Entendeu? Deu para pegar? Entendi. Então, seria 2 elevado ao número de variáveis? Dessa forma, sim. Poderia ser que sim. Uhum. Pode falar que sim. Mas não é algo exato, né? Então, tipo assim, existem técnicas também para quando a gente tem mais variáveis preditoras do que linhas. Mas aí a gente não vai entrar aqui no mérito, não. Mas essas são as técnicas que a gente tem a função objetivo, que o algoritmo tem que minimizar, a gente adiciona restrições nessa função objetivo para penalizar os coeficientes. A gente pode aplicar a norma L1 e a norma L2 na função objetivo. Mas aí já é mais coisa para frente e já foge do nosso escopo. Mas por via de regras, como o nosso conhecimento até agora, pode ser assim, para cada variável, de 10 a 20 linhas. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então vamos passar. Beleza. Então vamos lá para o nosso primeiro algoritmo.